António, chegou a altura do Homem dos Sonhos conversar com o seu Criador. Tu és o culpado disto tudo. E a minha primeira pergunta tinha que ser como é que surgiu esta vontade de materializar este conto extraordinário do Mário de Sá Carneiro? Quando é que te surgiu a vontade de criar o Homem dos Sonhos, em ópera? Bem, já há uns 20 anos que eu descobri esse conto. Está naquela coletânea intitulada Céu em Fogo e eu achei o conto mais interessante e fiquei admirado por ser um conto tão pouco conhecido dos portugueses. Eu achei o conto extraordinário porque sempre me identifiquei com a invisibilidade, entre outras das narrativas do Homem dos Sonhos. E depois uma amiga minha, austríaca, encenadora, propôs que eu escrevesse uma ópera de câmara. Não veio a acontecer. Começou a acontecer com o teu convite em 2017. Agarrei a ocasião para dramatizar o texto e começar a composição. O que é que te fascina mais neste conto? Fascina-me a novidade de cada sonho, de cada viagem que se faz. São temas com uma densidade metafísica, mas apresentadas dentro de um diálogo extremamente acessível, quase trivial. A facilidade com que alguém se separa da sua realidade, do cotidiano e assume esse transporte para uma região completamente estranha, onde a noite é dia e o seu contrário, onde as almas são visíveis ou os corpos invisíveis. Eu achei isso uma metáfora fenomenal da alienação, da fuga ao real, e eu penso que me identifico de alguma forma com isso. Identificas-te com que personagem? Identifico-me... Nós temos um homem dos sonhos que consegue ultrapassar a barreira do sonho e viver o que sonhava. Pois. Como eu já ou o conheço, narrador? Como eu já conheço o conto há muito tempo e já vivi com o conto há muito tempo, eu acho que tanto o narrador como o homem dos sonhos são emanações do poeta, do Mário de Sá Carneiro. São dois avatares. Um tem ali o seu lado, diria, frustrado, algo impotente, alguém que não consegue, e realmente alguém que se suicida de alguma forma manifesta a sua incapacidade de viver. E por outro lado temos essa fonte de informação, essa fonte de fantasia, que é o Homem dos Sonhos propriamente dito, o tal russo, o misterioso, que é tudo aquilo que aparentemente o narrador Mário de Sá Carneiro quer ser, mas esse Homem dos Sonhos é ele também. Portanto, são as duas emanações do Homem dos Sonhos e eu penso que me identifico tanto com um como o outro, com a evasão como a incapacidade ou o medo, porque a nossa vida também é cheia de medo, de sonho e medo, essa dualidade, complementaridade. E no fundo estes dois personagens eu acho que também resumem a nossa própria condição. Sim, sim. E o sonho como matéria real ainda não materializável, não é? Por isso é que também eu acho o conto tão fascinante, porque ele resume mesmo a relação que nós temos com os nossos sonhos ou a relação que nós temos. Nós, no fundo, somos um bocado deuses. Desculpa, o ser humano julga que é Deus, mas acabamos por ser um bocado. Acabamos por nós criar a nossa própria realidade. A humanidade foi evoluindo através do sonho que o próprio homem foi fazendo de si próprio, não é? Com as máquinas, a evolução tecnológica, as vidas das pessoas, ultrapassar as necessidades básicas de sobrevivência, tudo isso e tudo o que nós vivemos hoje. Eu não sei se tens essa sensação, eu tenho a sensação que já foi o sonho de alguém, que vamos caminhando com sonhos. E depois, eu também tenho um bocado a sensação que existem pessoas que conseguem mesmo materializar os seus sonhos ou passam uma vida, porque um sonho é uma coisa que dá-me trabalho. É uma vida inteira a lutar para realizá-lo e muitas vezes deixam uma porta aberta para outra pessoa que vai conseguir realizar esse sonho passado 2 ou 3 gerações. Com certeza. E isso é tão fascinante porque é um bocado o modus operandi da humanidade. Eu acho que somos a nossa inteligência, o nosso cérebro tem esta capacidade de ver para trás e ver para a frente. Sim, sim. Não, esse é um tipo de sonho que poderia incluir-se numa categoria do sonho científico ou tecnológico, alguém que sonha com um submarino e daí algumas gerações constrói-se um submarino, mas alguém que sonha
com um país onde o som é música, alguém que sonha com um país de alma, onde as almas são visíveis e os corpos invisíveis, essa experiência aconteceu. Quem é que me diz que esse sonho não foi real? Desde que houve a experiência, desde que houve essa visão interna, alguém que projeta esse sonho cá para fora, viveu esse sonho de alguma forma concretizou-se e materializou-se. E uma coisa que me fascina muito nesta história é que ela não tem nada de político, não tem nenhum projeto social, não é nenhum manifesto ideológico. Não, é mesmo algo de muito pessoal, de muito introspectivo, algo que tem a ver com coisas que todos nós sentimos, o desejo de voar, o desejo de... Sim, o desejo de ultrapassar aquilo que nós conseguimos apreender. Sim, é algo muito pessoal, muito íntimo e quando me perguntam, mas então não tem uma história? Tem uma história, são muitas histórias, são essas histórias que nós temos connosco próprios, estes diálogos que temos com o espelho, com os nossos fantasmas, está cheio de ação, para mim está. Sim, está, essa interioridade exterioriza-se na forma como o homem dos sonhos revela os seus segredos. Sim. Não mantiveste o personagem bizarro russo. Este personagem é que é português? Este homem dos sonhos. Não, isso teve a ver contigo. Teve a ver contigo. Eu achei perfeitamente natural, digamos, transformar o homem dos sonhos num personagem feminino como emanação de Mário de Sá Carneiro. Eu acho que trouxe interesse ao conceito dramático, haver um personagem feminino e um personagem masculino em cena, e acho que não estou, digamos, a desvirtuar o que ali está em termos de texto, porque aquele personagem, no fundo, como agora se diz, é não binário. Eu penso que isto é a primeira ópera não binária. Falamos aqui de uma sexualidade dispersa, inclusiva, indefinida, que tem muito a ver com aquela adjetivação típica do Mário de Sá Carneiro, e eu penso que ele iria aceitar essa nossa intervenção sobre o texto. Sim, também acho que sim. E também a forma como o Miguel Loureiro está a construir a encenação, porque no fundo o texto é muito retórico, não é? Não há ação definida na própria ópera. A ação depois acabou por ser construída no relacionamento que, no fundo, a dois, sempre com tensão, de ora sedução, ora manipulação, ora ódio, ora atração, repulsa. É um jogo que, no fundo, reflete as dinâmicas a dois, em amizade, no amor, seja independentemente de cada inclinação, a dinâmica a dois é parecida, seja entre que for, não é? Jogos de tensão, jogos de poder, jogos de convencer o outro, de possuí-lo de uma certa maneira, ou de convencê-lo, ou de agarrá-lo para nós, isso é parecido, seja qual for a inclinação, e no fundo, se calhar a forma como nós vamos construir esta história no palco tem a ver com essa dinâmica a dois, que também às vezes é a dinâmica que nós temos para connosco próprios, porque nós estamos quase sempre a dois, não é? Nós aqui, a matéria que os outros veem invisível, e a interna que é gigantesca e que não está visível. É um desafio, sem dúvida, pegarmos num papel que eu senti que foi uma espécie de um fato, assim, alta costura, feita à medida do meu corpo vocal. Porque de facto foi escrita, foi um papel escrito mesmo para o meu tipo de voz e para o meu tipo de, se calhar, de persona artística, se posso dizer isso. É assim, o desafio e ao mesmo tempo eu não tenho referências nenhumas, eu nunca ouvi o papel cantado por ninguém, que às vezes ajuda. Mas por outro lado também tenho a liberdade de falhar porque não há referências, portanto tenho a liberdade de arriscar, posso arriscar como eu quiser, um bocadinho dentro do que é permitido, mas tenho uma grande liberdade, porque como o papel está a ser criado, eu devo-vos confessar que eu nem sequer pensei muito no papel. Por exemplo, eu lembro-me do Christian estar-me a perguntar como é que o Miguel, quais vão ser as ideias do encenador?
Eu confesso que nem tinha pensado nisso, porque a verdade é que o papel, musicalmente e vocalmente, ele é tão rico que eu pensei, na altura certa, eu acho que cenicamente o papel vai se revelar também, porque a música e como o António construiu também o texto e como ele construiu as linhas vocais e depois toda a música é tão cénica e tão vocal e tão cenicamente vocal, porque no fundo um ator modela o seu texto com a palavra falada, um cantor modela as suas ideias, os seus sentimentos, as suas emoções com o canto, com a forma como diz as palavras, como diz determinada sílaba, como pensa nela e de repente a palavra sai com outro tom, com mais dramático, ou mais leve, ou com outro colorido. E portanto, é muito enriquecedor porque é algo que eu estou a experimentar pela primeira vez, não tenho referências e, portanto, tenho uma grande liberdade. É uma estreia absoluta, O Homem dos Sonhos. Sim. E passaram-se 20 anos desde a tua última ópera. Sim. Como é que definirias a tua música agora? Ou a música deste Homem dos Sonhos? Como é que explicarias a tua música? Como é que a definirias? Por exemplo, até para as pessoas. Não sei. É difícil pedir isso a um compositor, não é? Sim, é difícil, mas eu tenho que estar preparado para essa pergunta. Tenho que estar preparado para essa pergunta. E eu sinto que nos últimos 20 anos, no meu percurso de escrita, me libertei de muitas preocupações que tinha anteriormente de filiação estilística, de pertencer a uma determinada estética, tudo isso se tornou pouco importante. E eu reconheço naquilo que eu escrevi agora características da minha escrita, nomeadamente vocal, o meu modus operandi, mas eu preocupei-me em fazer uma música que fosse efetivamente funcional e estivesse ao serviço do texto, tal como eu entendo. Quer dizer, o compositor utiliza sempre ferramentas de composição que já vêm de trás, têm ressonâncias históricas e, portanto, para ti a criação de um ambiente com tensão ou com alegria ou com libertação ou com opressão, etc., acaba por ser um pouco condicionado por essa memória histórica e eu não me preocupo nada com isso e estou feliz por sentir essa liberdade de escrever música que para mim deve servir uma história, deve servir a situação dramática do momento e neste caso específico eu senti-me bastante inspirado pelo texto porque ele possibilita-me fazer viagens musicais diferentes, são 7 sonhos diferentes, 7 ambientes diferentes, com mudanças de pensamento súbitas, com tempo instrumental para que haja movimentação em palco, para que haja destaque para a evolução para o jogo cênico dos personagens e eu posso dizer que, enfim, ao longo deste período li uma biografia fascinante de Offenbach, que é um compositor que é considerado um compositor menor, um compositor de opereta, mas que no fundo foi um compositor absolutamente extraordinário, que escreveu 100 óperas e operetas, extremamente prolífico e com uma enorme capacidade de divertir sem preconceito, mas escrevendo realmente no sentido de que a ação, que a palavra vivesse, que o público entendesse. E eu penso que isso também me ajudou a aceitar um certo lado cómico que eu tenho, uma certa atração pelo humorístico e cómico, e achei isso muito libertador. E eu espero que nesta ópera as pessoas se riam sem problemas, porque há situações mesmo cómicas que eu achei libertadoras, porque nessa ópera anterior, Melodias Estranhas, e numa outra primeira, eu tratei de temas muito pesados, a Inquisição, os campos de concentração, e eu agora penso, mas porquê que eu me fui... São extremos. Era uma problemática que na altura fazia muito sentido, eu estava muito ocupado com essas coisas, e eu acho que agora, fiz uma ópera cómica. E isso para mim está a ser libertador. E estou a gostar muito de ver
ao longo dos ensaios, como o trabalho decorre, o entendimento, a leitura que o Miguel Loureiro faz do texto e da música, ver como tu, Catarina, e o Cristiano têm estado a evoluir dentro dos personagens, estou a aprender com isso e às vezes estou-me a rir interiormente, porque era esse o meu objetivo. E eu acho que, embora tenha esse lado cómico, que é muito bom porque dá mais peso ao outro que não é cómico, que é sério, mas que é sério. Há luz e sombra ali. Que é um lado da condição, da impossibilidade. Sim. Porque mesmo as pessoas que parecem muito realizadas, há sempre uma insatisfação, faz parte da natureza humana. Nós temos de estar sempre insatisfeitos com alguma coisa. E se cria sempre uma sensação, por um lado, de impotência e, por outro lado, se querer ultrapassar. Pois. Que são assuntos muito sérios, não é? Que dizem respeito, mas depois o outro lado também de uma pessoa de se rir um bocado disso, porque senão não consegue viver, porque é tudo tão pesado e tão trágico. O lado da impossibilidade, uma pessoa tem que se rir da impossibilidade também, porque senão ela toma conta de nós. E de facto é da tua música, do texto, como tu trabalhaste, porque tu praticamente pegaste no conto e, claro, fizeste a seleção que foi a tua, do que quiseste, a dramaturgia que depois quiseste dar ao conto, que não é completamente, principalmente o final, tu alteraste, ou seja, deixaste ainda mais em aberto, porque o conto também não fica fechado, do Mário de Sá Carneiro. Nós não sabemos exatamente o que é que acontece, mas a tua versão ainda deixa mais em aberto, que permite depois também cada encenador que for pegar, cantores, que também se apropriem desse material de maneiras diferentes e possam criar visões diferentes que dá uma grande riqueza, no fundo. Quando tens uma ópera que funciona muito bem, tu tens uma peça de teatro, ou tens essa possibilidade de maleabilidade da leitura que a matéria-prima da obra te dá. Isso é muito bom. É certo que o conto é prosa, que é uma história em que o narrador nos apresenta um personagem, que é o Homem dos Sonhos, e eu peguei nesse texto e destaquei os dois personagens. Criei a dramaturgia entre um e outro, mas utilizando só as palavras de Mário de Sá Carneiro. E eu, então, selecionei 7 cenas, 7 sonhos, que para mim eram empolgantes, e eu decidi que seria uma sequência de 7 sonhos empolgantes que eu achei o suficiente para que o espetáculo ficasse pronto com 7 cenas interessantes, diferentes umas das outras. Agora, eu que queria dizer em relação ao aspecto do cómico e do trágico, da luz e da sombra, que eu tenho estado fascinado a ver como tu e o Cristiano têm levado, digamos, o personagem realmente a um plano tangível e real, com essa dualidade do sério e do cómico, do construído e do desconstruído. Eu tenho estado realmente fascinado a ver como, por exemplo, tu, com as tuas capacidades vocais e dramáticas, tens dado relevo a pequenas frases, a pequenas palavras que de repente soam com um peso enorme, que nem sabia que lá estava, e eu fico às vezes sem palavras, porque dá a impressão que se criou qualquer coisa que vai para além daquilo que eu fiz, não é? Algo que graças ao talento e à voz e à dedicação fez com que esses personagens realmente nascessem e existissem e estivessem aí. Pronto, acho que isto é importante dizer, porque eu neste momento já nem me sinto muito autor, já está um bocadinho fora de... É como aos filhos, não é? Uma pessoa... Sim. Pronto, é verdade, põe-os no mundo, mas eles depois vão à vida deles, não é? Exatamente. E constroem o seu caminho. Acho que qualquer obra é assim, o intérprete depois fala viver e pode fazê-la viver de outra maneira. Sim, mas eu estou realmente a falar agora de intérpretes de exceção, que são vocês, com quem eu tenho imenso a aprender e a partilhar e a pensar. Eu até poderia ter feito melhor, dadas as capacidades destes cantores de exceção e, enfim. Não me parece, acho que podes estar descansado. Podes estar descansado porque tens
pronto, e escreves muito bem para voz, depois as coisas também entram e sabe muito bem. Principalmente estamos a falar da ópera contemporânea dos nossos dias, a ópera, os compositores deixaram de ter a oportunidade também de treinar, e tudo se treina, mesmo a escrita de voz, e de facto o cantor de ópera na ópera é o instrumento principal. Claro. Porque os compositores para a orquestra estão habituados a aprender na escola, a instrumentação, as limitações dos instrumentos, e de facto com os cantores, para além da voz, de facto, tens sempre certas coisas, como zonas de passagem, tessituras que são tessituras base para cada tipo de voz. Depois, cada cantor é um instrumento que o compositor também pode explorar. Quanto melhor conhecer os instrumentos e conhecer os cantores, a sua maneira de estar, o que é que uma pessoa pode... O que é que funciona, o que é que não funciona, e às vezes até testá-los e levá-los aos limites, mas depois também consegue divertir-se muito mais e ir muito mais longe na sua escrita. E às vezes o que eu sinto é que falta também esse contacto direto e esse conhecimento da voz e do cantor, não é só da voz, porque a voz é um instrumento de carne e osso e do cantor todo, porque o cantor também é ator. E eu acho que fazes isso também, tem a ver com a tua experiência, tem a ver com o teu lado, porque de facto um compositor de ópera também é uma pessoa de teatro, é uma pessoa que tem que ter paixão por contar uma história e por ir à procura de dramaturgias para contar essa história. Não basta ser um compositor, nem toda a gente tem jeito para isso, ou tem vontade, não é? Porque não é, foi uma história que te puxou a quereres construir uma ópera. Não foi, agora tenho que compor uma ópera, meu Deus, o que é que eu vou pôr na ópera, não é? Não. Geralmente as coisas, uma pessoa vai atrás de histórias que também, não é? Os realizadores de cinema também, que eu acho que o cinema foi de facto a arte que veio a seguir à ópera. Eu acho que os grandes compositores como o Puccini e o Wagner já estavam a ver o cinema. Estavam, eles pudessem, já voavam para a imagem que ultrapassa o teatro, como o Homem dos Sonhos. Ele tenta ultrapassar a existência com o sonho, não é? E isso também é muito fascinante. Queres-nos falar um bocadinho, portanto, temos esta ópera, O Homem dos Sonhos, em estreia absoluta para 2 cantores e um ensemble de 10 músicos. Queres-nos falar um bocadinho da instrumentação, como é que vai ser o colorido da orquestra, do ensemble? Sim. Esta orquestra, que é uma orquestra pequena, tem instrumentos com ataques diretos e instrumentos poderosos, como, por exemplo, tuba, o acordeão, saxofone. Eu tentei recriar uma orquestra de café, como havia tantas orquestras de café no princípio do século XX, e orquestras que muitas vezes serviam os cafés e que serviam pequenas salas de cinema, porque o cinema mudo sempre teve música, uma pequena ou grande orquestra, ou até só um pianista, e, portanto, embora eu sinta interiormente a nostalgia de uma grande orquestra, eu gostaria realmente de ter uma grande orquestra, mas escrever para um pequeno ensemble é difícil, porque é preciso escrever música que, digamos assim, de uma forma muito trivial, que se aguente de pé, não é? Nós não temos ali um mar de instrumentos de cordas, portanto, aquilo que nós queremos ouvir no violino tem que ficar bem no violino. E, portanto, temos uma música que eu penso que é muito destacada, muito objetiva, com ritmos muito claros, com coloridos bastante alternantes, porque temos 3 cordas, temos piano, temos percussão, temos o saxofone e, portanto, é possível provocar coloridos diferentes e convocar, digamos, essa atmosfera de café que me parece adequada à história. Não é? Nós vamos estar num café parisiense e temos ali um acordeão que está em tantas valsas parisienses. Exatamente, tem esse colorido que associa logo a Paris e ao cabaré e aos cafés e à vida boémia também, não é? Sim, e eu sinto que estilisticamente tenho ali momentos de convocação do expressionismo musical, não é? Embora eu não me sinta filiado nisso, não é uma ópera expressionista, mas há, digamos, citações estilísticas, cronológicas, portanto, desse tempo e dessa sonoridade. Aquela valsa
dura, rígida, logo angulosa, sim, algo de belo horrível, em que eu vejo assim personagens do Egon Schiele a dançar. Eu adoro ver como é que as coisas estão a correr durante os ensaios, está mesmo a corresponder àquilo que eu imaginava. Que bom. Sim. Estamos a tentar materializar sem indicações o teu sonho. Sim. E também, a tua música é muito rítmica, tem imenso movimento. Esta ópera, também um bocado, porque havia os transportes, os grandes transportes naquela altura, dos anos 20, estão todos em hegemonia, portanto, tudo o que é o movimento, ainda hoje em dia, uma pessoa lê o texto e é tão atual, o movimento, a velocidade. Pois. Se a vida não é rápida, não tem valor nenhum, o que interessa é um comboio em marcha, que agora já é um avião, ou já é quase uma nave espacial, não é? Exato. Cada vez estamos mais rápidos. Mas essa sensação de urgência de uma máquina vertiginosa que não para está muito na música e na parte rítmica, na parte de quase de palpitação, não é? Tens razão, mas isso é uma característica da minha música. Si também. Eu preocupo-me sempre com o parâmetro ritmo e a música ritmicamente tem que funcionar. Porque nós também temos ritmo na fala, não é? E tu também trazes um ritmo que é muito teu, como trabalhas a prosódia. Sim. Eu preocupo-me com isso e convivo com as palavras antes de as pôr em música. Eu tento conhecê-las melhor e às vezes nós pegamos numa simples palavra ou numa frase e dá a impressão que ela não tem nada para dizer e afinal tem muito. se analisarmos bem. E eu acho que para mim a música tem que funcionar ritmicamente e acho que isso é um dos grandes problemas da música contemporânea. É a ausência dessa preocupação, há uma preocupação muito grande sobre a harmonia, harmonias possíveis, portanto o vetor harmónico está mais presente do que a preocupação com... É uma sensação de mancha em vez de... E não tens de mancha, direção. exatamente. Porque parece que muitas vezes na mesma música, na mesma página, eu encontro música lenta sobreposta com música rápida. E o ouvido humano não é capaz de descodificar, não consegue perceber o que é que está a passar. O ouvido humano está muito condicionado por milhares de anos de história. E da acústica natural. Sim, porque o som natural de associações tem as quartas e as quintas perfeitas. Quer se queira, quer não. Isso está na natureza. Todos os sons musicais, os sons... está lá. E, por acaso, desculpa interromper-te, no outro dia estava a ver uma entrevista com a Sofia Gubaidulina e ela falava que cada compositor tem uma relação diferente com a tonalidade, às vezes é de amor-ódio, mas é inevitável ir lá parar, porque ela está no som, é como a melodia. Claro. Também houve uma espécie de uma moda com a desintegração e com o questionamento dos limites da ópera, os limites do bel canto, os limites da melodia, da harmonia, de tudo. Começou-se a questionar muito e foi-se por uma vertente muito experimentalista. A arte, eu acho que é toda experimentalista, seja ela qual for, é sempre uma tentativa de fazer perguntas e de tentar ter algumas respostas, mas depois não é só um fruto de concepção, não é um exercício conceptual. A arte tem que ultrapassar isso para ser arte, não é? E depois, com a ópera, os compositores começaram quase a condenar a melodia como se fosse quase um pecado mortal. Fazer melodias, claro que as melodias de hoje em dia, ou as melodias de um compositor de hoje em dia são diferentes de um Puccini, de um Verdi, de um Rossini, do passado, mas isso também um pintor pinta de uma maneira diferente, porque tem uma ligação com o seu tempo e com a vida de hoje. Mas eu acho que tu não tens preconceito nenhum em relação à melodia, porque eu encontro uma melodia muito tua também. E eu penso nos tempos em que nós vivemos agora, em que já houve modernismo, já houve pós-modernismo, acho que o facto de nós aceitarmos a existência e coexistência de consonância e dissonância não é crime. Eu também acho que já se ultrapassou essa fase, não é? E isso permite que nós pensemos na música de outra forma, que esta música funciona ou não, ela presta para esta situação ou não, ela está bem escrita ou não, ela ajuda a cena ou não. Esta era a música que eu queria escrever ou não? Sim, é a minha música ou não? Às vezes dá vontade de perguntar ao compositor, esta é mesmo a sua música? Muitas vezes tenho vontade de perguntar ao compositor, mas o que é que tu queres fazer com isto? Isto serve para quê? Esta é uma pergunta um bocado ofensiva, mas essa coisa que escreveste serve para quê? É verdade, nós não escrevemos só para nós, não é? Um compositor ou... A questão rítmica traz consigo algo que é inerente ao corpo humano, aos nossos comportamentos, ao movimento. Nós temos dois pés
espaçada, tem um ritmo e, portanto, eu acho que subverter isso tudo intelectualmente dá em desastre. E eu prefiro viver com a noção de que o ritmo é fundamental para a articulação da ideia e da ideia sonora. E, portanto, a questão do ritmo para mim tem que estar bem resolvida, porque nós vemos que toda a música do mundo, a música que ocupa a maior parte do espaço musical no mundo é música não erudita e é música profundamente rítmica. Sim, sim, profundamente. Eu sinto a necessidade de entender se esta música, este troço é rápido ou lento. O meu cérebro precisa de saber e o porquê disso. E essa dinâmica, porque ter uma música que mantém sempre igual do princípio ao fim, sim. É neurótico. É claro, como uma pessoa, não quer dizer que uma pessoa não faça momentos neuróticos, sim, porque a vida também é feita, também tem isso. Agora, nós na vida não estamos sempre a falar sempre com o mesmo tom, sempre com a mesma, sem inflexão, sem onda. Sim. Nós somos expressivos, as palavras adaptam-se à nossa emoção. E às vezes eu, em certa música, sinto que aquilo entra num esquema, não sai dali, depois uma pessoa quer ver evoluir, mas isto serve para qualquer coisa, para a música, para as artes plásticas, para o teatro, para a dança, para tudo. Catarina Molder, diretora, fundadora da Companhia Ópera do Castelo, cantora lírica, diretora do Festival Ópera Fest, autora de programas de televisão de divulgação da ópera, mãe, esposa, com uma larga experiência de palco, experiência docente. Como é que tens energia para tudo isto? O que é que te motiva? Olha, ando a tentar viver os meus sonhos também. Mas acho que é isso, eu acho que é paixão por aquilo que uma pessoa faz. E a verdade é que eu não conseguia ser só intérprete. Eu tenho muita energia, eu gosto de resolver problemas, eu gosto de gerir orçamentos, desculpem lá, mas é verdade. Eu gosto de estar tudo a cair, tudo a desintegrar-se e uma pessoa arranja uma solução, ou seja, eu gosto de rapidez também. No palco essa rapidez tem que vir sempre de uma grande calma, de uma grande interioridade, porque não dá, mesmo para fazer coisas muito rápidas tem que ser por cima de uma grande concentração e de um grande controle. E eu também gosto desta energia da produção, mas se eu só fizesse produção ou só direção artística eu ia me sentir seca, eu ia me sentir vazia, portanto também preciso do outro lado criativo e de artista. Fazer estreias absolutas e construir a ópera do nosso tempo, para mim, é a sobrevivência da ópera, ou de qualquer género. Imagina a dança com uma estreia por ano ou duas como a ópera, ou o cinema. Era o vazio total, ou mesmo o teatro. A ópera caiu nesse vazio, porque também é a arte performativa mais cara, porque só se fazia a grande ópera, que se fazia nos grandes teatros com orçamentos gigantes e com uma possibilidade de circulação limitada, porque essas grandes produções só se podiam apresentar nos grandes teatros, e ficou muito lenta e afastada e acabou por o teatro, o cinema completamente transformou-se na forma de entretenimento. A partir do início do século XX começou a ser a grande forma de entretenimento em voga e a ópera começou a ficar cada vez mais em segundo plano e a partir então das experimentações, a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, cada vez se afastou e tornou-se uma coisa erudita e muito afastada do grande público, que muitas vezes vai à ópera e ver a ópera do seu tempo e pensa, mas porquê que eu não gosto disto? Eu quero ir ver os Puccinis e os Verdis da Silva. Imaginem que no teatro as pessoas só podiam ir ver Shakespeare, que não deixa de ser fantástico, mas as pessoas querem ver as peças do seu tempo, dramaturgos do seu tempo, com atores que tanto fazem Shakespeare como fazem estreias absolutas. Em ópera é muito especial uma estreia absoluta porque elas são também muito raras. E significam, como são raras, quanto menos se faz, menos se quer fazer, menos parceiros se tem, tudo é mais difícil porque há uma barreira enorme de desconhecimento e de também preconceito, porque a ópera ficou um bocadinho aparente rica e burguesa e fora de moda das artes performativas e, portanto, há muito preconceito, há muitos teatros. É assim, um dos meus sonhos, eu gostaria muito de ver a ópera
como nós estamos a fazer esta estreia no Teatro São Luís, que é um esforço maravilhoso, é um teatro que de facto tem uma programação muito abrangente e que vai ao encontro de públicos muito variados, sem querer apresentar determinado tipo ou determinada corrente de espetáculos ou de peças de teatro. Eu acho que de facto o São Luís faz é um teatro abrangente que faz um verdadeiro serviço público de chegar, com uma programação muito variada, chegar ao leque mais variado de público, e acho que isso é muito importante, termos um teatro assim da cidade. Gostava também que o nosso Teatro Nacional fosse assim. O nosso Teatro Nacional de São Carlos, eu às vezes já acho, desculpem, que é um caso perdido, porque desde que eu existo eu vejo uma casa muito estanque, impermeável ao seu tempo, aos artistas do seu tempo, aos compositores de ópera que estão neste país a tentar sobreviver. Só para vos dar um exemplo, o Teatro Nacional de São Carlos não faz uma única encomenda. Eu nem estou a pedir uma grande ópera com coro de 80 elementos e uma grande orquestra. Eu estou a pedir uma ópera como o nosso Homem dos Sonhos. Aliás, nós também fomos ter com o Teatro Nacional de São Carlos e gostaríamos de estar a fazer esta coprodução no São Luís e de ter lá o São Carlos. Seria muito feliz para nós também podermos ter a nossa principal casa de ópera envolvida nesta estreia absoluta de um dos compositores mais relevantes portugueses, que tem uma voz única, muito original e um corpo de trabalho verdadeiramente interessante e relevante. Gostaríamos muito de ter a nossa casa de ópera principal envolvida nesta estreia absoluta. A porta está sempre aberta, estamos sempre disponíveis, e a Ópera do Castelo vai continuar empenhada em apostar na ópera do nosso tempo, em apostar no talento dos nossos compositores, dos nossos libretistas, mas também dos nossos intérpretes, porque de facto acreditamos que o talento a nível da ópera, e a nível em geral, claro, mas a nível da ópera, que é a área em que nós nos debruçamos, pode dar frutos e pode servir também a comunidade no sentido de dar experiências fantásticas às pessoas que elas nunca viveram, também das novas gerações que nunca foram à ópera, as novas e as velhas, porque a verdade é que com o Teatro de Ópera em Lisboa, pois claro que há grupos pelo país que fazem um esforço enorme e conseguem fazer produções, mas é sempre limitado. A partir de agora também vão existir outros apoios da DG Artes, nós também pressionámos muito nesse sentido, que tem que haver um investimento, já que a nossa principal casa de ópera, que de facto devia ser um motor de promoção de coproduções com outros teatros pelo país fora, já que não o faz, e mesmo que o fizesse, é sempre bom haver apoio a estruturas independentes, porque as estruturas independentes, como são mais pequenas, são muito mais flexíveis, têm uma capacidade de chegar ao público que acaba por ser muito mais imediata e muito eficaz, e também uma grande capacidade de chegar a vários tipos de artistas que estão a acabar a escola, ou que estão a acabar a sua formação, ou que nem passaram por essa formação, e portanto têm uma grande maleabilidade, e como têm menos a arriscar, porque não têm máquinas tão pesadas que custam tanto dinheiro, as produtoras independentes são grandes motores de mudança, mas claro, quem pode mesmo mudar o paradigma é quem tem também capacidade de investimento. Portanto, eu faço um apelo às grandes casas de ópera, em particular ao nosso Teatro Nacional de São Carlos, que faça um bocadinho o serviço público, ou que a tutela exige isso do nosso único teatro de ópera. Ele tem que servir de facto a ópera de outra maneira, com muito mais estratégia e apostando na ópera do presente e do futuro. Tu sonhas o que vives e... Eu vivo o que sonho. Eu sonho o que quero. Eu sonho o que quero. Sonhas o que queres. Mas é verdade, nós todos podemos sonhar o que queremos. E muitas vezes temos até medo de sonhar. E temos medo de querer em sonhos. Eu não tenho esse medo. Eu também não. Não tenho esse medo. Mas isso faz-me pensar que realmente mesmo... Há muitas pessoas, por causa da vida, por causa de limitações várias e... terríveis, acham que não têm direito a sonhar, ou já não acreditam que podem sonhar, ou que podem perseguir os seus sonhos. Sonham um pouquinho ou sonham baratinho. Não, vamos sonhar à grande. Então é assim, quer descobrir como se vive os seus sonhos? Venha ver o Homem dos Sonhos e vai descobrir como.